Olá, boa noite. Vamos falar sobre o profeta Zacarias, que diz assim, um feixe de trigo, do qual se esperava 20 medidas de grãos, não dava mais que 10. Uma cuba de vinho de 50 medidas não dava mais que 20. Mandei Ferunge, Mangra, Saraiva para destruir o trabalho de vossas mãos, e não vos voltaste para mim, oráculo do Senhor. Aqui uma medida de 50 já não dava mais que 30, Senhor, quer dizer, de uma pessoa que quando produzia alguma coisa, produzia. Mas começou a entrar no coração dessa pessoa a mangra, o desejo, a cobiça. Aí ele começou a diminuir, já não dava mais as bênçãos para o Senhor. O que é 50? 50 são pessoas. Já não começou mais a 30. Já não começou mais a ir atrás das pessoas por causa do dinheiro, por causa do lucro. Certo? Deixou as pessoas de lado. Aqui diz assim, ó, um feixe de trigo, do qual se esperava 20 medidas de grãos, não dava mais que 10. Não começaram a dar mais nada. Começaram a dar mais nada. E o Senhor disse assim, ó, se chegar e você, ó, voltai a mim e eu voltarei a vós. Quer dizer, eles começaram a orar, começaram a ir atrás de pecado, coisas carnais, e o Senhor sai. Por quê? Porque eles começaram a ir atrás de outras coisas. É por isso que o Senhor diz assim, ó, voltai-vos a mim e eu voltarei a vós. Ou assim, você chegai a mim e eu chegarei a vós. Deixe de fazer o que está fazendo errado e faça o que está fazendo certo para que você tenha a minha companhia, que é mais importante. Isso que o Senhor está querendo dizer. Não adianta você querer colher 50 feixes de trigo, de carne, que o Senhor não aceita. O Senhor quer que você recolha 50 feixes de trigo, certo? Espiritual, de bênção, que são pessoas, que são evangelho, que são a pregação, que são ensinamento, que são a lavoura, onde que você tem que espalhar a palavra do Senhor Jesus Cristo para que as pessoas saibam. Porque senão você começa a colocar aquilo, a tua confiança, num saco roto, num saco furado, um saco sem fundo. É como você querer pegar um balde e querer guardar água numa peneira. Vai ficar só umedecida, certo? Porque no final da tua vida, no final do teu trabalho, se você cometer tais coisas e continuar fazendo tal erro, tudo que você fez será medido num carinho de mão. Ou seja, vai virar rastolho, não vai virar nada. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. Prestai toda atenção no que vai acontecer a partir deste dia, a partir do 24º dia do nono mês, dia em que foram lançadas as pedras de fundamentos da casa do Senhor. Prestai toda atenção, vede se o grão falta ainda. Nos celeiros se a vinha, a figueira e a romanzeira e a oliveira continuem produtivas, porque a partir deste dia derramarei a minha bênção. Você não pode ser infrutível, uma pessoa que não tenha frutos improdutivas. Você tem que ter produtividade, você tem que produzir. Você tem que ser como um pomar de uva, certo? Você tem que ser cheio. Um pé de laranjeiro cheio de frutas, cheio de frutos. Porque se você assim não fizer e você for atrás e deixar os 50 do Senhor para ir atrás dos 30 de Satanás, que é a carne, você vai de mal a pior. O Senhor mesmo disse aqui, ó, disse assim, ó, o que dava 50 não dá mais 30. Então, não dá nem 50 para o Senhor e não dá nem mais 30 para Satanás. Já não está dando mais nada. Já não está mais dando lucro. Mas não é lucro de dinheiro. É lucro, sabe do que é? É bênçãos, é espírito, é ensinamento, é conhecimento da palavra do Senhor para outras pessoas. Certo? O que acontece? Você deixa Jesus de lado, você acha que Jesus vai ficar junto com você no teu erro? Jesus disse aqui, ó, se chegai a mim e eu vos voltarei a vós. Você sai da presença de Jesus Cristo, indo atrás dos 30 de Satanás, e você depois quer dizer que Jesus Cristo está na tua vida? Tá nada. Você passa a ser uma pessoa mentirosa, enganadora, usada por Satanás. Se torna ser uma pessoa improdutiva, torna-se ser um mau caráter, certo? Pelos 30 de Satanás. Não vá atrás dos 30 de Satanás, nem nos 10. Saia dos 30 de Satanás, saia dos 10 de Satanás. Vai para os 50 do Senhor Jesus Cristo, sabe? Porque o que ele tem em abundância.
Não fique atrás dos 30. Se você não consegue dar 30 para o Senhor, sabe como é que você consegue dar 30 para Satanás? Como é que você consegue se deixar enganar por Satanás? O Senhor disse assim, ó, vocês moram em casas bonitas, casas luxuosas, casas ricas, tem tudo, mas por dentro a casa, que é o Espírito Santo de Deus, que é o teu corpo, o teu coração, está suja, está em ruínas. É como um ataque de bombas, sabe, em cidades. É como aconteceu ali no Paraná, naquela cidade que deu aquele tufão, sabe, que acabou com aquela cidade. É da mesma forma vocês estão por dentro, vira ruína. Certo? Não adianta você ter bela casa, se vestir com boas roupas, mas por dentro ser uma pessoa, ser uma ruína. É como assim, ó, você olha o copo que você não vê por dentro, você não sabe se está sujo ou se está limpo. Mas o copo que você consegue ver por dentro e por fora, você sabe se está limpo ou se está sujo. Por isso que você tem que ser um copo transparente, você tem que falar a verdade. Para as pessoas, não mentir para as pessoas. Se aconteceu um acidente no trabalho, está trabalhando, diz assim, não, eu me machuquei. Foi sem querer. Foi coisa minha ali, aconteceu. Tem que dizer assim, tem que falar a verdade. Se você está no caminho do Senhor, peça força para o Senhor para você não sair. Peça para Ele assim que Ele dê o conhecimento, a direção para você tomar, para ficar na presença dEle, que você vai ficar. Caso contrário, você vai ser um zero à esquerda. Certo? Fique na presença de Jesus Cristo. Não saia da presença de Jesus Cristo. Tenha um bom caráter. Fique com os 50 de Jesus. Fique com os 20 de Jesus. Mas não fique com os 30 nem com os 10 de Satanás. Sabe? Os 30 te levam por direções erradas e os 10 fazem vocês cair em todas as direções. Então, ame o Senhor. Não vá atrás do Senhor buscar outras coisas. Tem gente que diz assim, tem no versículo de Salmos, no capítulo, se não me engano, no 120, que diz assim, ó, na minha escritura tá no 120, se não me engano, elevei os meus olhos aos montes, da onde virá meu socorro virá do Senhor. Aí vocês vão para o lado do Senhor por causa de dinheiro, por causa de carro, por causa de casa, por causa de jet ski, por causa de carro blindado, vão atrás do Senhor por tantas coisas e ainda pregam, porque o Senhor prometeu para você, o Senhor vai te dar. Aí você vai na igreja por causa da promessa que o Senhor prometeu para você. O Senhor prometeu, sabe o que para você? Ele disse, ide a todas as pessoas e pregai o meu evangelho. Para todo aquele que nele crê será salvo, mas aquele que não crê não será salvo. Não adianta você dizer que você vai se você não crê. Você espera a bênção do Senhor, riqueza, dinheiro, é a mesma coisa que nada. Tome muito cuidado, não se engane. O Senhor prometeu para você vida e vida em abundância. Então pense nisso. Vá a todas as nações, a todos os povos e pregue o evangelho de Jesus Cristo, como tem que ser pregado, e tem que ser ensinado, e tem que ser evangelizado. Não busque Jesus Cristo na tua velhice, ou seja, no teu desespero de você não ter nada, certo? E você querer dinheiro, querer riqueza, não. Não faça isso. Sabe por que Jesus disse assim, ó, eleva-os? Sabe por que o salmista disse assim, ó, uma outra maneira de ensinar para vocês, evangelizar? Ele disse assim, ó, eleva os meus olhos aos montes, da onde que virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele é uma pessoa simples. E Ele escolhe as simplicidades, as pessoas mais simples da vida para te ajudar. Ele não está dizendo assim, o salmista, eleva os meus olhos ao monte e o dinheiro vai cair do céu e Jesus vai me dar. Não, aquela passagem daquele salmo ali, aqueles versículos assim, ó, eleva os meus olhos aos montes, da onde virá o meu socorro? Do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é uma pessoa simples e Ele usa da simplicidade para ajudar as pessoas, para ajudar uma pessoa. Ele não vai atrás da riqueza da pessoa, ele vai atrás do coração puro que a pessoa tem, para ajudar, para abrir a porta para a pessoa entrar, para a pessoa começar a caminhar, para trabalhar, para fazer as coisas certas. E é assim que tem que ser. Mas você tem que ficar no caminho de Jesus. Você não pode se afastar. Fique reto, fique firme no caminho de Jesus Cristo. Tem gente que diz assim, tem que ser que nem águia do Senhor. Mas vocês já notaram que a águia, ela tem o bico para baixo? Não queira ser uma águia. Seja uma pessoa usada por Senhor, seja um vaso. Porque a águia ela tem o bico para baixo. Essas pessoas que se comparam como águia, tudo que ela fala cai por terra, desce para baixo. Por isso que a águia tem o bico virado para baixo. Já notaram isso, que não é para cima? É para baixo? Faz uma curva ainda na ponta aqui assim, cheia de garra, para pegar aquela serpente e levar para o Senhor.
Quando chega na presença do Senhor com problema, na verdade chega como uma serpente. Certo? Mas chegue na presença do Senhor, mesmo na tua dificuldade, mesmo na tua necessidade, tomando chuva, dormindo no sereno, pegando friagem, fica com o teu coração no Senhor, porque o Senhor quer o teu coração. Não se desespere. Jesus disse: acautelai-vos os vossos corações. Que não é para se preocupar, é para ter calma com as coisas, para ter paciência. Não é para pensar besteira. Esqueça os problemas. Pense no outro dia melhor, que as portas sempre se abrirão. Certo? Então não queira ser uma águia, porque a águia tem o bico virado para baixo. Tudo que a águia fala é para baixo, não é para cima. Ela respira para os lados, ela expira para os lados. Certo? Então tome cuidado quando você quiser ser alguma coisa, seja um vaso de Jesus. Que quando você abre a tampa, tenha óleo ali dentro. O que é? Quando abrir a boca, certo? Só sai a palavra de verdade. Porque quando Samuel ungiu Davi, ali dentro saiu óleo. O que quer dizer isso? É a palavra do Senhor na vida de Davi. O abrir a tampa é a pessoa abrir a boca e dentro está cheio de óleo, cheio de verdade, cheio de vida, cheio do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês sejam pessoas abençoadas, pessoas cheias do conhecimento da graça, com a misericórdia de Deus em vossos corações todos os dias. Não esqueça, se tiver culto na sua cidade, participe. E participe, não perca, tá bom? Eu peço em nome de Jesus Cristo que todos vocês sejam abençoados de hoje em diante para tudo sempre. Amém, tá bom?